Não desista de adorar a Deus por aquilo que você vê. Não desista de glorificar o nome do Senhor. O reino é dele, o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. Se não aconteceu é porque ele não quis. É tempo da igreja adorar. É tempo da igreja buscar. É tempo da igreja querer ver a face de Jesus. Ver ele face a face. Se preparar para o arrebatamento. Estar com as vestes brancas. Porque o reino é dele. A glória é dele. A exaltação é para ele, irmãos. Se nós pregássemos antes, nós pregávamos antes, que quarta-feira não poderia ser diferente de domingo. Essa pregação não mudou. Essa palavra não se alterou. 2023 não mudou a palavra do Senhor. Pelo contrário, 2023 é o ano que Deus irá fazer tudo conforme a vontade dEle. Esteja pronto a adorar. Esteja pronto a ser cheio, impactado pela glória do Senhor. Esteja pronto a ver Jesus. É tempo da igreja ver Jesus. É tempo da igreja ver Jesus. Olha para Ele aí no seu pensamento agora. Olha, direciona o teu coração ao Senhor agora. Diz: Senhor, eu quero ver tua face. Senhor, eu quero te adorar como nunca. Senhor, eu quero glorificar o teu nome como nunca. Esteja pronta a encontrar com o Senhor. E quando o seu coração voltar a Ele, eu tenho certeza que você vai começar a ver Deus em um irmão dentro da igreja, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Você vai voltar a ver a Deus em nome de Jesus. Levante suas mãos aí que eu vou profetizar. Você vai voltar a ver Deus nos mínimos detalhes. Você vai voltar a ver Deus em 2023, até mesmo na tribulação, até mesmo na angústia, até mesmo na decepção. Ele vai te mostrar que Ele é Deus e está com você. Tem te guardado, tem te livrado, tem estado contigo. Você não está vendo,
Deus continua no controle de tudo. 2023 nós vamos ver a mão de Deus sobre as mínimas coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus. Amém, amados? Pode sentar um pouquinho? Hoje eu quero fazer diferente, eu quero já ministrar uma palavra, depois desse momento de louvor. E gostaria que os irmãos meditassem naquilo que nós vamos falar. Não é a leitura oficial, já é a pregação da noite. Que nós vamos fazer um momento da palavra e vamos estar orando depois dessa palavra e estar também terminando com louvor. Amém? Nós agradecemos a Deus por ter sustentado a todos nós até aqui e por ter nos dado a oportunidade de estar na presença do Senhor para adorá-lo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo. Capítulo de número 12. Texto conhecidíssimo. Êxodo capítulo 12. Nós vamos estar meditando um pouco nessa palavra. Obrigado. Amém? Eu não vou ler o texto todo, porque já é bem conhecido. Vou apenas fazer aqui uma observação. E eu quero trabalhar mais nessa palavra de reflexão. No início dessa história, que aqui está tendo uma segunda parte do povo de Deus. Amém? Êxodo 12, versículo 1 ao 4. Quem achou diz amém? Estamos felizes pelo nosso irmão Mateus Arruda, que está conosco hoje. Pela Brenda, que hoje faz aniversário. Né? Deus abençoe. E por todos os irmãos, também a irmã que está conosco. A irmã, o nome? Luzinete. Seja bem-vinda. E os irmãos que vieram louvar a Deus. E tem pessoas que estão conosco também, provavelmente na live, agora ao vivo, e alguns, com certeza, vão estar acompanhando esse culto depois. Então, Êxodo 12 diz assim, versículo 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Amém? Todo mundo que conhece a palavra, essa passagem, sabe que aqui está se tratando de Deus dando uma direção para o seu povo, que após essa palavra, após essa noite, esse dia que ele falou, que seria o primeiro dia, primeiro mês do novo ano, porque estaria começando uma nova história, uma nova vida, um recomeço. E é o que eu quero comentar hoje com vocês, compartilhar uma palavra de um recomeço com Deus. Nós iniciamos o ano no domingo, dia 1º, no calendário, e na igreja, na atividade presencial, está começando hoje. E o ano de 2022 foi um ano bastante desafiador, como todo ano, né? Cada ano tem os desafios, tem aquelas partes que marcou mais na vida da sociedade, na vida da família, na vida de alguém, na vida dos ministérios, na sua vida, na minha vida. Se for perguntar o que mais te marcou no ano que terminou, você vai ter talvez mais de um ponto para dizer. Mas estamos começando um novo ano. E muitas coisas, como a Sueli já falou, Deus tem e quer fazer. Deus tem coisas para realizar, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E muitas vezes nós ficamos apenas repetindo o ciclo. O ciclo muda
e muitas vezes se repete. Mas quando tem um recomeço, não vai ser mais como era antes. Até esse dia do texto que eu li, o povo era escravo. O povo vivia uma rotina de todos os dias trabalhar para construir o Egito, para o Egito crescer, e eles tinham um trabalho escravo, e de repente Deus vê que o povo sofre, mas que o povo ora, mas que o povo tem uma esperança que vem do alto. O povo não espera do faraó, o povo não espera do Egito, o povo não espera da tradição, o povo não espera de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, que já tinham passado. O povo só tinha uma esperança, só tinha alguém para recorrer, a Deus. E o texto, a história vai dizer que eles oraram nessa situação de escravo, 430 anos mais ou menos. Imagina quantas vezes parecia que nunca ia mudar. Quantas vezes parecia que ia repetir a mesma coisa. Eu, na minha vida cristã, na minha vida em igrejas, eu já pensei e já ouvi. Vai repetir de novo, a mesma coisa. Mas eu entendo que quando Deus quer fazer algo novo, Ele tem uma direção para nós. Ele tem uma direção para nós estarmos tendo novas atitudes para ter um novo de Deus. Porque o novo de Deus é Ele que dá. Então, esse texto mostra que Deus chama Moisés e Arão e manda dizer para o povo: esse mês será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano, ou no novo ano que vai começar. Irmãos, quando Deus falou isso, Deus estava instituindo a Páscoa. Deus estava mostrando para eles que Deus deu uma direção de detalhes para eles viver o que Deus tinha planejado para eles. Sabe aquele texto de Jeremias? Eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. Deus sempre tem algo bom para realizar. Mas para que o novo de Deus, o algo bom de Deus aconteça, Ele é que dá a direção. É Ele que fala como deve ser feito, como deve ser as nossas atitudes. E aqui Ele ensina a eles que a primeira coisa que tem que fazer é cada família tomar para si um cordeiro. E se a família fosse pequena, compartilhar com o vizinho também de família pequena e fazer a conta para que esse cordeiro, quando fosse na hora, na noite, ou no dia seguinte, após a noite do novo dia, do novo ano, eles então participar daquele cordeiro, compartilhar com o vizinho, enquanto Deus deu a direção para eles passar sobre os umbrais da porta, o sangue do cordeiro. Era toda uma direção que Deus deu de detalhe, para eles saírem da escravidão e começaram um novo tempo. No outro dia, vocês sabem o que aconteceu? Durante a noite, eles obedeceram o que Deus falou. Durante a noite, o anjo da morte, ou o destruidor, entrou na terra do Egito em todas as casas. Até na casa dos hebreus, ele passou, irmãos. Mas foi orientado que era necessário ter uma marca. Eu tenho a marca da promessa. A marca que eles tinham que ter nas casas era a marca do sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. Porque Deus disse: vai passar o destruidor sobre toda a terra do Egito, e de homens e animais, e de tudo aquilo que vive, vai haver mortandade de todos os primogênitos que estão no Egito. Porém, aqueles que estão ouvindo a minha palavra, aqueles que vão ter um recomeço novo, aqueles que fizerem conforme a minha palavra e juntar as famílias e pegar o cordeiro. Eu não vou entrar em detalhe do pão sem fermento, do pão asmo, das ervas. Eu quero falar do recomeço. Então, aquele que fizer conforme a minha palavra, quando vir a morte, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá morte, mas haverá vida. Pastor, hoje é ceia? Não, a ceia é domingo. Eu só peguei esse texto porque fala de um recomeço. E eu quero te lembrar que a Bíblia é um livro de Deus. É a palavra de Deus que sempre nos ensina um recomeço. Como recomeçar qualquer coisa em nossa vida. Não só quando vira um ano. Porque muitas vezes nós caímos numa rotina, nós caímos num ciclo vicioso e precisa parar, precisa zerar. Foi o que Deus fez aqui, Ele zerou com o Egito para que o povo dele vivesse um novo começo. Amém?
E nós temos exemplos na Bíblia de recomeços desafiadores, irmão, que não foi fácil. O recomeço nunca é fácil. O recomeço sempre é algo que vai mexer com as nossas estruturas. Porque nós vamos ter que sair da zona de conforto. Nós vamos ter que entender que não podemos repetir as mesmas coisas que não nos fez sair do lugar, que não nos fez avançar, que não nos fez viver o que temos ouvido Deus falar que quer fazer e vai fazer na nossa vida. Quando Noé saiu da arca depois do dilúvio com a sua família, foi um recomeço desafiador. Porque ali sim também zerou. Porque Deus eliminou toda a carne que estava dominada e entregues voluntariamente ao pecado e todo tipo de imoralidade e violência. E Deus zerou. E agora Noé sai da arca com a sua família e Deus fala: agora vocês vão, cultive a terra, plantai, crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Era um recomeço. Nós estamos aqui dentro da atitude do homem que Deus criou. Primeiro, Adão e Eva, mas depois vem a questão de Noé. Que Deus os poupou, porque Noé, naquela geração perversa, temia ao Senhor. Nós estamos vivendo hoje dias semelhantes aos dias de Noé. Uma geração perversa, uma geração imoral, uma geração esquisita, uma geração fria, se levantou na terra e tem muitas vezes entrado no meio do povo de Deus e causando frieza, esse espírito. Mas Deus tem homens e mulheres que temem a Ele, que espera nele, que está esperando a promessa do Senhor. Então cada dia que passa, cada oportunidade, cada ano que vira, cada aniversário, cada coisa nova é um recomeço. A história de Ruth e Noemi, quando volta para Belém, um recomeço também. Então nós temos muito, Neemias na reconstrução dos muros, enfim. Se for falar aqui, vidas pessoais na Bíblia, e povos e famílias, é cheio de recomeço. Eu já tive muitos recomeços na minha vida. E eu creio que quando termina um ano, é normal a gente fazer um balanço, sim ou não? Fazer uma avaliação mais sincera. Não uma avaliação cheia de justificativas, não, mas uma avaliação sincera. E também não se condenar. Entender que o Senhor nos ajudou, que nós conseguimos chegar porque Ele nos sustentou, mas saber que Ele tem algo a mais para realizar em nós e através de nós. Na sua igreja na terra, no povo que está sobre essa terra, Deus está trabalhando e tem algo a realizar. Mas nós estamos começando um novo ano, um recomeço, e para isso nós temos que ter algumas atitudes que tem que ser diferentes do ano que se passou. Ou por que não dizer muitas, cada um tem a sua parte. Então veja bem, eu quero ir com você. Esse ponto para mim foi fundamental para esse recomeço do povo. É em Êxodo ainda no capítulo 3. Depois eu vou falar rapidamente alguns pontos necessários para ter um recomeço com Deus nesse ano e daqui para frente. Quem aqui ainda tem sonhos? Quem aqui tem objetivos? Tem meta? Espera algo de Deus? Eu quero te dar uma notícia, Deus espera algo de você também. Ele já sabe como que é a sua vida, o seu pensamento, já sabe quando você vai chegar no ponto, mas Ele está esperando por nós. Aliás, Deus nos espera todos os dias, todas as madrugadas, todas as noites, todos os horários. Deus sempre espera que eu e você paremos um tempo para estar a sós com Ele. Mas é bom esperar em Deus. É bom não perder a esperança. Às vezes, como Jeremias falou, né? Jeremias fala um negócio muito forte. Depende da situação. Ele fala, muitas vezes é melhor pôr a boca no pó, né? E quem sabe haverá esperança. No nosso caso, não é diferente. Nós precisamos descer na presença do Senhor. Precisamos entender que quanto mais nós descemos na presença de Jesus, mais Ele é evidente em nossa vida, mais Ele é glorificado, mais a presença dEle, o propósito dEle, o poder dEle, os planos dEle vai se cumprindo em nós. Porque quando nós descemos, estamos dizendo, não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz em nós e muitas vezes através da nossa vida. Mas tem que dar o passo. Sempre Deus contou e conta com a cooperação do homem e da mulher. Deus continua contando conosco. Deus continua contando com você, comigo. E às vezes nós temos vivido um tempo, como aconteceu em várias épocas da história bíblica, em que aqueles que deveriam ser exemplos para nós,
aquele que deveria ser parâmetro de justiça, de homem de Deus, de verdade, de santidade, vem falhando. E muitas vezes nós vamos olhando para isso, para todos os lados, e olha, como o negócio está difícil aqui, olha ali também está complicado. E se nós ficarmos olhando, nós vamos também perder o ânimo. Então esse tempo é tempo de levantar os olhos para os céus, olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra, aleluia, e acreditar que Ele te chamou e te escolheu para este tempo, para que Ele venha cumprir o seu propósito. 2023 vai ser igual ou pior do que 2022. Eu não creio dessa forma. Eu creio no Deus que surpreende, no Deus do impossível, no Deus que está acima de todos os governos e de todos os homens. Eu creio em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja em toda a terra. Louvado seja Deus. Vamos ver então o que aconteceu para Deus chamar o povo para um recomeço. Eu li no capítulo 12 para vocês pensarem assim comigo. Deus estava dando uma palavra que ia ter um recomeço, estava dando a direção. Mas para chegar a esse ponto, houve um tempo de clamor, houve um tempo de angústia, houve um tempo de persistência, houve um tempo de perseverança. Talvez durante aqueles 400 anos foram nascendo pessoas, morrendo e foi multiplicando. O povo de Deus multiplicou no Egito, mas talvez em muitos momentos, muitos deles acharam que nunca iam ter jeito, nunca iam sair de lá. E tem pessoas que pensam que nunca vai mudar a situação da sua vida. Mas eu venho dizer para você, se nós andarmos na direção do Senhor, Deus tem novidades para fazer, sim. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo continua movendo sobre a igreja do Senhor. No capítulo 3 de Êxodo, a história é conhecida, mas eu gosto de ler porque eu gosto dos detalhes. Diz assim, versículo 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Irmãos, era um dia comum. Moisés estava no seu trabalho. Já pensou você estar no seu emprego, no seu trabalho, no local do trabalho, e Deus aparece lá de alguma forma, porque Deus tem muitas formas de se manifestar. Ele está presente. Deus está presente é uma coisa, porque Ele é onipresente. Mas Deus se manifestar e se revelar para nós, vai marcar as nossas vidas. Eu já tive momentos na minha vida em que Deus marcou a minha vida, mas com o tempo nós vamos deixando cair na rotina, mas o Senhor não desiste de nós, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Aleluia! Então Moisés, era um dia normal de trabalho, era costume. Dá para entender que uma das ovelhas deu uma escapada do rebanho, ele foi atrás. Porque às vezes acontece um detalhe na nossa vida, no nosso dia, e é Deus. Aí às vezes já reclama logo, que coisa terrível, que droga, eu queria fazer aquilo, mas está acontecendo isso. Às vezes Deus está te chamando, está te atraindo, porque Ele tem algo novo para manifestar na sua vida. Ele está sendo, quem sabe, o momento de Ele responder orações, e Ele está procurando homens e mulheres que estão dispostos, aleluia, a ter o cuidado de ver onde Deus está manifestando. Então Moisés viu que era algo diferente. Porque como já estava quase 40 anos pastoreando no deserto as ovelhas do sogro, lá em Midian, ele sabia que era normal uma sarça, uma árvore, uma planta pegar fogo no calor do deserto. Mas pegar fogo e continuar verde, ele nunca tinha visto. Pegar fogo e continuar intacta era algo diferente. Então ele disse: eu vou chegar perto para ver esta grande visão que eu estou tendo. Moisés, irmãos, quando decidiu ver, ele jamais imaginaria o que ia acontecer. Eu quero te dizer que às vezes tem coisas que Deus está fazendo, e Deus tem preparado para esse tempo para nós, que você talvez nem imagina que vai acontecer, porque Deus está movendo na terra e levantando esta geração, aleluia, para impactar o mundo, porque a igreja do Senhor, ela está viva e tem promessa de Deus.
Deus procura homens e mulheres, corações que ardem pelo novo de Deus, que deseja a presença dele. Então, quando Moisés vai ver aquele fenômeno, aquela visão tremenda que ele nunca tinha visto, a Bíblia diz, vem do Senhor, que ele virava para ver. Bradou Deus e lhe disse do meio da sarça, Moisés, Moisés. Deus já chamou pelo nome. Imagina uma planta pegando fogo sem se consumir, chamar o seu nome. Aquele vaso que você tem lá na sua casa. Chamar o seu nome. Talvez hoje, não sei, talvez tenha gente que sai correndo, faz misericórdia, está repreendido. Aquele cara estava no deserto, e ele teve essa visão, e chamou ele pelo nome. E ele então, quando chamou, ele já sentiu o quê? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, quando Deus está falando conosco, quando você sabe que é Deus, quando você dá lugar para Deus, você sente que Deus está presente no local, nós temos temor. Não é aquele medo, vou morrer, não, o temor de reverência. O temor de nós nos baixarmos a nossa cabeça e falar, Senhor, eis-me aqui o que queres. Senhor, eis-me aqui, pode falar que o teu servo ouve. Nós estamos tão corridos nesses dias que não paramos para ouvir Deus. Mas Deus, ele tem a forma dele de falar. E eu quero já declarar que Deus vai falar com você no seu particular, no seu trabalho, no seu quarto, no banheiro tomando banho, no portão, dentro da condução. Ele vai bradar diferente na sua vida, porque ele sabe o que há no seu coração. Mas olha como Deus tem cuidado. Deus disse para Moisés, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Deus teve esse cuidado de mostrar para Moisés que na presença de Deus nós descemos de tudo aquilo que nós temos segurança em nós mesmos ou qualquer coisa da terra. Tirar os sapatos significa você se despojar daquilo que você confia e estar na presença do Senhor para confiar somente nele. Aí olha o que Deus disse para Moisés. Versículo 6, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto ao temor, porque temeu olhar para Deus. Temeu, sabe, meu Deus, o Deus de Abraão está aqui. E ele então se encobriu, ele se colocou no seu lugar de temor. A gente pensa que às vezes quando fala de ter ousadia, é a gente falar com Deus de qualquer maneira. Tem gente que fala, eu brigo com Deus mesmo, eu dou umas broncas em Deus, né? Teve umas pessoas tempos atrás que falavam, tem que encostar Deus na parede. Esse povo que fala, eles são doidos, irmãos. Deus, ele é soberano. Se ele aparecer aqui de alguma forma visível, nenhum de nós fica de pé, nós caímos e podemos morrer na hora se nós vemos. Então, Moisés temeu ao Senhor. Aí Deus fala o motivo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. Acontece o que acontecer no mundo, na família, na igreja, na minha vida, na vizinhança, nos governos. Deus está vendo atentamente cada situação. E Deus, ele vê com um olhar de misericórdia aí, ouvindo o clamor do povo, ouvindo as orações de quem tem clamado a Deus aqui, deixa eu ver. Deus vai te levantar para ser um intercessor neste ano, renovado no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque Deus vai fazer grandes coisas nesse ano, mas Ele conta com a sua oração, Ele conta com o seu clamor, com a sua entrega. O seu coração vai voltar a arder de desejo pela presença do Senhor. Eu não sei você, eu sei quando eu estou frio na oração, em qualquer área, mas eu não posso me conformar. Eu fico desesperado. Se eu sentir que eu estou frio, eu fico desesperado. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, tenho que passar um tempo a sós com Deus, tenho que me retirar da rotina, do ambiente. E muitas vezes nós falamos, pastor, não dá, porque eu estou muito ocupado, não dá porque minha vida é corrida, não dá porque eu trabalho, não dá porque eu estudo, não dá por causa disso. Não, Deus, ele tem um tempo para você, e você precisa ter um tempo para Deus. Observe, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Vamos colocar o mundo hoje como o Egito. O Egito representa
o mundo de conquista dos homens, os reinos dos homens, os reinos dos faraós, aonde cada pessoa quer estar ali, desfrutando de tudo aquilo, mas no mundo há muitas pessoas em aflição, crentes e não crentes, e Deus não se importa só com, Deus não tem religião, Deus não é evangélico, Deus não aceitou Jesus e está numa igreja, não, Ele é o Senhor de toda a terra. Ah, Deus me ama mais do que aquele que não é cristão, não, Deus nos ama igual, Jesus morreu por todos. Então Deus tem visto a aflição do povo, mas Ele tem ouvido o clamor daqueles que clamam. E quando Ele chega a hora dele responder, nada vai impedir, vai haver mudança, vai começar um novo tempo, ainda que tem que vir as pragas no Egito, Deus está ouvindo a oração do seu povo. Tenho visto atentamente, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha que coisa gloriosa. Chega a hora que ele veio, irmãos. Ah, mas Jesus já veio, está entre nós. Eu estou falando de Deus vir para trazer as respostas. Estou falando de Deus vir para você. De fato, tem pessoas que estão na igreja há 20 anos, 15 anos, nunca experimentou um mover poderoso de Deus para a sua vida, nunca mais ser a mesma. Mas Deus está dizendo que este ano Ele vai impactar a sua igreja. Ele vai impactar a sua igreja, porque o poder do Espírito Santo está ativo na igreja do Senhor. Mas a sua vida depende muito de você. Porque Moisés foi escolhido, sim, desde o ventre. Mas quando cada situação, Moisés, ele ia em direção a Deus. Hoje, muitas vezes, conforme a situação, a gente se afasta de Deus. Esfria na oração. Esfria no estudo da palavra. Esfria na comunhão. Esfria na adoração. Não é verdade? Ah, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com isso, com aquilo, e as pessoas esfriam. Não, irmãos, cada situação nós precisamos nos achegar mais a Deus, e não tem forma melhor de chegar a Deus, que todo mundo pode fazer, independente do seu grau, do seu nível de estudo, através da oração. Todos podemos e devemos orar. Toda paradeira, tudo aquilo que começa a levar o homem e a mulher a entrar em crise, é porque ele precisa voltar à comunhão com Deus, não apenas aquela oração costumeira, mas um tempo de consagração, só você e Deus, só eu e Deus. Precisa voltar, porque o novo de Deus só vem quando alguém se dispõe a estar com Ele. Moisés estava lá, Deus foi atrás, ele tentou fugir do chamado dentro da história, mas ele ficou ali, ouvindo Deus, falando com Deus. Outra coisa, às vezes nós oramos a Deus, falamos tudo o que estamos sentindo, tá bom, tem que falar mesmo, é para Ele que fala mesmo, não é reclamar no governo, não é reclamar com a esposa, nem com o filho, nem com o vizinho, nem na igreja, nós temos que reclamar com o Senhor, falar tudo para Ele. Eu estou chateado, estou triste, estou sem força, eu estou fraco, eu estou carnal, tem que falar para Deus, e ficar na presença dEle, porque às vezes nós falamos, e terminamos a oração, sentimos às vezes até um momento gostoso ali, e já levantamos e vamos embora. Nós não esperamos Deus falar. Nós não ficamos um pouco em silêncio com Deus. E Moisés ficou ali. Mas eu quero chamar a atenção é que Deus, Ele veio para Moisés nesse dia, até chegar no capítulo 12, como resposta de oração. E uma coisa é certa, irmãos, quando chega a hora, quando Deus vem, quando Ele começa a entrar, é porque chegou a hora de acontecer aquilo que ninguém vai impedir. Então nós estamos vendo que houve aqui essa ação de Deus para com Moisés pelo povo de Israel. E toda ação de Deus com um homem ou com uma mulher de Deus, Deus não está pensando só em você. Ah, porque Deus, Ele te vê, Ele te conhece, você é único, não tem ninguém igual a você. É verdade, mas Deus sempre tem um propósito maior do que eu. Ele tem um propósito maior do que a minha situação, do que a minha história. Ele tem o propósito do seu reino, da sua palavra, da sua promessa, da sua igreja. E hoje muitas pessoas estão pensando que é o centro das atenções. E aí faz
faz greve com Deus, faz birra com Deus, achando, Deus, se eu não fizer. Irmãos, Deus está cuidando de tudo. E Ele tem algo novo para fazer, sim, nesse ano, nesses dias, nas nossas vidas. Mas Ele está nos chamando para sair da rotina. Rotinas são necessárias. Rotinas faz parte da vida. Porque rotina significa uma vida organizada, uma vida com horários, com atividades, com locais. Isso é rotina. Então, não é errado ter rotina. É errado viver uma rotina sem Deus. É ruim a gente viver uma rotina sem Deus. É só na hora de vir para cá que a gente pega a Bíblia de crente, veste a roupa de crente, prepara os hinos de crente para prestar culto a Deus. Mas no dia a dia, a nossa rotina, Deus fica para trás. Sim ou não? Acontece com muitos. Talvez você não, mas acontece. Então o maior desafio para a igreja é viver um novo começo. Um recomeço com Deus. É nós mudarmos rotina. O que eu tenho que mudar? Deus ele já te falou. E aquilo que você não entendeu, ele vai falar. Temos que mudar hábitos. Há hábitos que nós temos que não é um pecado, vai me levar para o inferno, mas é hábitos que roubam o nosso tempo de Deus. São hábitos que nos afastam de Deus, são hábitos que nos afastam de viver o que nós já recebemos do Senhor. Sabe por que muitas pessoas nas igrejas receberam o batismo com o Espírito Santo? Quem recebeu aqui? Deixa eu ver, só os que receberam. Receberam dons de línguas, receberam dons de profecia, receberam dons do Espírito Santo de curar, enfim, mas estão estáticos, estão parados, porque está fazendo a rotina errada, porque na rotina com Deus, tudo começa com Deus, ao abrir os olhos, tem que ser Deus. Eu estou falando para mim mesmo, porque Deus falou essas coisas comigo esses dias, em que eu estou no meu quarto orando, e às vezes nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é ou pensar no trabalho, ou pensar em algo em nós, ou pegar o celular, e aí já tem tanta informação, que não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, que nós não precisamos, mas a curiosidade quer ver. Cada númerozinho que tem lá no WhatsApp, quantas mensagens, no Instagram e no Facebook, a gente quer ver. Não é verdade? E aí é um hábito que precisa ser mudado urgente. Não é você não usar mais, é você começar com Deus. É eu começar com Deus. Eu estava pensando na minha vida, eu sou do tempo que não existia esse trem. Eu já era pastor. Então, é mais fácil, é mais difícil? Tudo depende de uma autodisciplina. Diga comigo, autodisciplina. O que é autodisciplina, pastor? Autodisciplina é você se disciplina. Você se compromete com você e com Deus. Você se cobra, não precisa ninguém te cobrar. Nós somos muitas vezes indisciplinados com a nossa vida espiritual. Mesmo conhecendo a verdade, sabendo o que vai mudar a nossa vida, e o fogo vai acender em nós, e muitas pessoas vão ser tocadas, vão ser libertas, vão ser curadas, vão ser salvas, vão ver Deus através do Espírito Santo em nós. Nós sabemos o que fazer, mas nós não temos disciplina. Nós temos remorso. Remorso é quando nós falamos de, poxa vida, eu quero mudar, eu não consigo. Eu aprendi que o eu não consigo não existe para o crente que tem Jesus. Alguém crê nisso? Diga aí, eu não consigo, não existe. Só que nós falamos ele. Eu não consigo, não estou conseguindo. Eu já vi gente falar, eu não consigo ficar sem comer isso, comer aquilo, eu não consigo ficar sem celular, eu não consigo ficar sem aquilo outro. É difícil alguém falar, eu não consigo ficar sem ler a Bíblia todo dia, 3 vezes por dia. Eu não consigo ficar sem passar pelo menos 20, 30 minutos de joelho orando. É difícil ver alguém falar isso. Por quê? Porque as coisas que vale a pena do reino, que tem a ver com o nosso crescimento, com o novo de Deus para a nossa vida, são coisas desafiadoras. Há um preço a pagar. Eu estava olhando uma listinha que eu fiz o ano passado, né, porque sempre todo ano eu faço. Prioridade, recomeço, o que eu vou fazer, o que eu preciso. Não é você, eu não vou cobrar você. Eu tenho que me autodisciplinar. Você acha que eu consigo fazer tudo que termina o ano? Eu consegui. No começo é muito bom. Você está ali começando, mas tem que manter firme o propósito. E a primeira coisa que eu coloquei no ano passado foi negar a si mesmo. Você tem coragem de colocar isso?
Primeira coisa, se eu não negar a mim mesmo, eu vou repetir o ciclo nesse ano de 2023. Renúncia. Coisas que não me condena diretamente, mas pode me embaraçar, que eu preciso renunciar. Então veja bem, para ter um recomeço com Deus, tenha uma rotina, mas mude seus hábitos. E a primeira coisa é isso, irmãos, negar a si mesmo e começar todos os dias com Deus. Comece e termine com Deus. Eu já faço, pastor, continue fazendo. Se puder aumentar o tempo com Deus, é o ideal, é o que Deus espera, o que Deus busca em nós. Sabia que Deus busca homens e mulheres na terra? Busquei na terra um homem, pelo menos, que estivesse na brecha por essa cidade, para que eu não a destruísse, e não encontrei ninguém. Está lá em Ezequiel. Deus procura, mas nós estamos muito ocupados, nós estamos muito nas nossas rotinas, mas eu estou profetizando aqui que isso vai mudar em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu estou decidido. Sei que não será fácil, mas tem que haver mudança de rotinas, mudança de atitudes, mudança de hábitos. As atividades têm que mudar. Irmãos, quanto tempo eu vi uma pesquisa que no Brasil, no mundo, mas enfatizaram mais o Brasil, cada pessoa que tem suas redes sociais, seu celular, se somar as 24 horas do dia, 5, 6 horas é só de rede social. E agora, o que eu vou fazer? Mude seus hábitos. Você não pode deixar a tecnologia dominar a sua vida espiritual. Você não pode deixar que os compromissos desta terra consomem com a sua vida espiritual, roubem de você o que Deus te deu de mais precioso, que move o reino, porque essas coisas são importantes para esta vida, mas são tudo passageiro. Mas a vida com Deus, a vida de oração, a unção de Deus, os dons espirituais, move no sobrenatural, move o reino de Deus. Pai, coloca Jesus em evidência, sem você precisar fazer esforço algum, a não ser deixar Deus fluir. E ninguém vai fluir Deus se não passar tempo com Deus. Pode até fazer força, pode até pregar, pode até em todos os congressos e conferências do ano, mas eu preciso mudar os meus hábitos. Diga eu também. Gestos. Tem gestos que a gente tem que mudar, tem que perceber. Gestos que não acrescentam nada. Gestos de reclamação. Se lamentar por nada. Às vezes acontece uma coisa tão comum, a gente se lamenta. Irmãos, eu estou buscando de volta, eu estou voltando para o primeiro amor. Estou aqui me convertendo. Eu me lembrei hoje, quando eu estava orando, coisa simples. Algumas vezes eu fui roubar coisa minha, coisa do meu uso. Eu pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tinha uma bike. Tinha uma monarcona lá no Teoflotone. Eu usava para ir trabalhar, eu usava para ir com as crianças no centro da cidade, colocava os 3. Uma no cano, um na garupa segurando da garupa, e eu freio contra pedal, descendo os morros de Teoflotone. E eu usava também para ir em algumas igrejas pregar. Atravessava a cidade, a Rio Bahia para pregar, colocava a Sueli com 8, 9 anos para cantar. Eu falei, eu prego, você canta. E o pessoal gostava assim, traz a sua filha para louvar. Por isso que ela tentou fugir quando ficou na rebeldia da adolescência. E Deus falou assim, nessa não escapa, porque a Suelen, a Suzana, o Felipe são consagrados ao Senhor. Eles podem ser tentados, ser assediados e tentar, mas existem orações que não morrem, aleluia. Orações que Deus ouve e que Deus cumpre para a glória dEle. E aí um dia eu fui no mercado, deixei a bike na porta e entrei lá dentro, sabe, você põe na porta assim, não tranquei, fica de lá, eu ia para o fundo e olhava. E aí fui comprar as coisas e olhava, estava lá. Aí chega uma hora que eu olho, não estava, pensei, alguém tirou da porta e encostou no canto. Mas na hora veio, roubaram minha bike, roubaram minha moto, meu carro, que era o que eu tinha. E aí quando eu saí lá fora e perguntei para o pessoal do caixa, cadê a bicicleta que estava aqui? Não sei, mas não vi não. Aí eu falei, roubaram. Na hora, lá na frente tinha um orelhão. Eu sou do tempo do orelhão ainda, hein, gente? Tem gente que nem sabe o que é orelhão, né, Gabi? Pensa que orelhão é isso aqui do pastor, né, não? E eu fui atrás. Quando eu fui para o orelhão, Deus falou comigo, ei, você vai chamar a polícia da terra ou a polícia do céu?
Eu falei, eu parei, não, eu estava correndo por ele não. Ia ligar para o Polícia 190 a cobrar, para fazer logo o BO. Aí eu peguei, voltei, fui para a porta do mercado e a mulher, você achou? Você achou? Eu falei, não, mas vai voltar. Porque veio uma certeza. Quando você ouve Deus, você sabe que não é coincidência, é Deus. Parece que Deus não se importa, mas Ele se importa. É quando você anda com Deus, Ele cuida dos pequenos detalhes e dos grandes. Ele tem uma vida, Ele quer ter uma vida com você, Ele quer ter um relacionamento conosco, para nos ajudar, para nos guiar, para nos livrar, e para que nós viemos viver para a glória dEle. Aí eu peguei e falei, vai voltar. Eu peguei e falei com Deus, Senhor, o Senhor viu, né, roubaram a bicicleta, eu só tenho aquilo, não tenho dinheiro para comprar outra, e eu preciso dela, traz ela de volta. Aí, dentro de mim veio assim, agora vai lá e liga. Aí eu fui lá no orelhão, liguei, e mandaram esperar lá, dei o endereço, esperei lá. Enquanto eu esperava, fiquei ali tranquilo. Aí eu fiquei em paz, irmãos. Ah, mas pastor, uma bicicleta. Irmãos, era tudo que eu tinha de transporte. Eu não tinha condição de ficar pagando ônibus. E aí, fiquei lá tranquilão. Aí chegou a viatura, me procurou lá, começou a fazer o boletim. Como é que foi e tal? Você desconfia de alguém? Eu falei, desconfio de um pessoal aí. Mas eu não posso falar, senão eles vão querer me pegar. Não, aponta assim, disfarçadamente. Eu falei, não posso apontar, não. Eu só desconfio, não posso acusar ninguém. Sumiu, mas alguém levou, alguém roubou. Enquanto ele fazia o BO, eu ficava ali, tentando ter sabedoria para não acusar ninguém, para entender que Deus falou que ia voltar. Veio um senhor puxando um cavalo, coisa de interior, viu, irmão? Puxando um cavalo, um jumento, um cavalo, puxando na corda e viu aquele tumulto. Ele foi, tinha um monte de gente já. Sabe a turma curioso? Polícia, conversando com o rapaz. Alguns sabiam que era pastor, então é o pastor. Sabe que o pastor vai ser preso. Era uma coisa assim, mas fez parte, marcou minha história. O meu andar com Deus, Deus ele protege tudo que é nosso, quando você anda com Ele. E aí, o rapaz, tanta gente foi direto em mim. O que está acontecendo aí? Eu falei, não, é que roubaram. Não, ele falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, eu estou fazendo um BO. Ele falou assim, o que é? Roubaram uma bicicleta? Eu falei, olha Deus já trazendo aí. Já trazendo o informante. Eu falei assim, como você sabe? Ele falou assim, não, porque eu estou vindo do mato pegar o animal lá, e eu vi um negócio vermelho coberto com folha de bananeira no chão, lá em cima no mato, no pasto. Eu acho que é uma bicicleta vermelha. Aí eu peguei, onde é? Ele falou, eu não vou lá não, que o pessoal que se roubaram, vão ficar de olho em mim. Eu estou sempre aqui. Ele falou assim, vai nesse caminho aí, ó, lá atrás, e estou fora. Aí eu falei para o sargento, olha, já acharam a bicicleta? Ele falou assim, quem falou? Eu falei assim, é ali, eu já queria ir lá pegar a bicicleta, irmão. E era a bicicleta. Os caras roubou, esconderam para mim desistir e já era. Ia desmontar, ou então ia pintar de outra cor e já era. Né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, como Deus cuida das coisas simples. Aí eu já fui pegando a bicicleta e falei, não, você fez BO, tem que levar lá para o centro, para a delegacia, você vai comigo na viatura para assinar a liberação e voltar nela. Aí eu tive que ir lá para o centro, fui comprar mistura, irmão. Estou falando que são coisas simples, já roubaram meu celular, minha aliança, e aconteceu a mesma coisa, eu falei com Deus no lugar, e Deus falou, fica aí que vai voltar, e voltou. Então, sim, coisas simples. Porque, graças a Deus, outra coisa pior não aconteceu comigo, a não ser quando eu quase morri 2 vezes de enfermidade, Deus foi lá e me tirou de lá. Né? Então, nós precisamos ter uma vida com Deus, descansar no Senhor e buscar o renovo de Deus para a nossa vida todos os dias, sem desistir. Então temos que mudar nossos gestos, nossas palavras, temos que mudar horários. Nossos horários têm que ser bem direcionados, sempre Deus como prioridade. Aí o novo de Deus vai cumprir, irmãos. Porque às vezes nós cansamos, nós corremos, nós tentamos fazer e vamos deixando, só quando a coisa fica preta, ficar difícil, aí vamos fazer uma campanha, irmãos, meu nome aí, ora por mim, irmãos, olha por mim, quando aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, irmãos, se nós priorizarmos Deus, aí nós vamos viver os aindas, né? Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja morto, nós vamos ver os ainda que aconteça o que for, o Senhor Deus está conosco para nos levar adiante. Mas o propósito de Deus não é só nos renovar, o propósito de Deus é nos renovar para tocar em vidas nesse tempo. Muitas pessoas estão frias, muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão se desviando, estão se apagando, e nós que temos a palavra da vida, estamos também apagados. Mas uma vida com Deus vai nos renovar. Você não precisa falar que você é o que você está, vai ser evidente.
no ônibus, no trabalho. Você não vai ficar melindroso que qualquer coisinha está sofrendo. Oh, meu Deus do céu, não. Você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo, mas firme na rocha, firme e constante. Eu louvei domingo passado com bastante alegria. Essa semana eu estou na prova, mas a alegria de louvar é a mesma. Porque nós não vamos olhar a circunstância, nós não vamos se preocupar com o que os homens estão fazendo nessa terra, nos governos, nas igrejas, as pessoas que não temem a Deus, nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos querer Deus e a presença dEle está andando no meio de nós. Há pregadores dizendo que Deus não está mais agindo como antes, é mentira do diabo. Deus sempre tem um plano que não falha, não é plano B, é o plano. É que tem a hora certa de Deus agir. Mas muitas vezes, Deus está esperando eu me posicionar. Eu mudar as minhas rotinas, meus gestos, meus horários, meus caminhos, os locais que eu frequento. A minha maneira de passar Cristo, muitas vezes sem ficar, porque você precisa se converter. Tem hora que é assim, tem hora que não é. É você viver Cristo. E só vive Cristo quando você tem Deus como prioridade, no primeiro momento de todos os dias da sua vida, e no último momento dos dias da sua vida, não apenas aquela coisa costumeira. Então precisamos mudar até pessoas, relacionamentos, sabia? Eu já vi Deus mudar relacionamento meus várias vezes. Ele me colocou perto de pessoas para trabalhar coisas da minha vida um tempo. Obra de Deus, seminário, trabalho voluntário, casa de recuperação. Deus me levava e eu ia. Eu não falo assim, quanto que eu vou ganhar? Nunca falei quanto vou ganhar. As pessoas falam assim, tem uma obra para você fazer ali, você quer ir lá? Estou desempregado, vou lá. Ia ter alguma coisa, ia ter a comida, ia ter às vezes uma cesta básica. Eu não combinava, eu ia. Porque eu queria estar com pessoas. Sabe para quê? Para tocar nelas, não com as minhas mãos, mas com a minha vida em Cristo. Então aconteceu muitas coisas, e quando eu estava no lugar que a coisa começava a desandar, porque os responsáveis começavam a perder o foco. Irmãos, muitas vezes o homem e a mulher de Deus, um pastor, um obreiro, um líder, começa a perder o foco, qual é o propósito que Deus te escolheu, e aí então vai se perdendo aquilo que Deus colocou na sua vida. Não perde, apenas fica sem fruto, fica parado, fica sem vida. Mas o Senhor que renova está conosco. O Senhor que faz de novo frutificar está conosco. Então muitas vezes nós precisamos mudar pessoas, relacionamentos. Não é para você falar assim, a partir de hoje então eu tenho que andar assim, desconfiar de todo mundo. Não, eu gosto de relacionar com todo mundo. Mas cada pessoa tem um nível de relacionamento. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, nem irmão não é tão chegado como certos amigos às vezes. Às vezes não, muitas vezes eu tenho 10 irmãos. E eu sei, amo todos, relaciono com todos, cada um tem um nível por causa da forma deles e da minha. E tem amigos que é distante geograficamente, que não é de sangue, mas conhece mais a minha intimidade, minha vida, do que alguns irmãos meus. Não é que ninguém é ruim, é a Bíblia cumprindo. Né? Eu aprendi que muitas vezes eu tenho que parar de andar com pessoas carnais, fofoqueiras, pessoas que só falam, pessoas que só murmuram, e tenho que andar com pessoas que buscam a Deus, que têm a palavra de Deus nos seus lábios, para que eu tenha vida e transmita a vida. E os hábitos do que eu tenho visto e assistido todos os dias. Eu gosto de futebol, mas já falei com Deus que esse ano, eu cheguei já a dormir meia-noite para ver a semifinal, a final, a quarta de final, e eu não ganho nada com isso, eu fico no final da minha vida de sono. É um prazer, se for pensar bem como com a mente de Cristo, é um prazer momentâneo e bobo. Irmãos, quem me conhece sabe que eu gosto. Eu não consigo mais jogar, mas assisto na TV e jogo no videogame. Eu não como, mas bonequinho corre lá. E eu nem substituo ele, deixa ficar até acabar toda a força dele lá. Então, eu gosto, mas se for pensar bem, é algo prazeroso, bobo e passageiro e que não acrescenta nada. Então, coisa que já tem costume ainda, só fala se for costume, você faz, de orar de madrugada. Madrugada é no máximo até 5 da manhã. 6 horas já amanheceu. Amanheceu. Costume de orar de madrugada. Irmãos, eu orei muito de madrugada na minha vida. Mas depois
a gente começa a colocar desculpas, né? Ah, eu estou cansado, ah, eu tive Covid, ah, eu tomo remédio. Estou falando de mim. A gente dá desculpa, e a gente precisa se envergonhar diante de Deus. Porque é uma coisa séria, irmãos. A Bíblia fala assim, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos orar a qualquer horário. De manhã, de tarde, de 11. Eu orava 3 vezes por dia, não sei que hora que era. A Bíblia fala do horário, a hora nona. A hora nona, que hora que era? 3 horas da tarde. Né? Tem vários horários da Bíblia de oração. Então nós podemos e devemos orar sem cessar o tempo inteiro. Mas a hora que Deus costuma responder, revelar, manifestar, abrir os olhos espirituais, renovar, te capacitar para tudo que vier no dia e na vida, e aquilo que Ele tem de segredos para revelar, na Bíblia, pode olhar, costuma ser nas madrugadas. Mas o que acontece? Estou falando de mim, tá, irmão? Não é de você não. Nós amamos mais o colchão e o travesseiro do que a presença de Deus. Nós amamos mais o cobertor do que estar de joelhos na presença do Senhor. Mas Deus está dizendo, mude esse hábito que eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Irmãos, são coisas que, se for olhar com inteligência espiritual, não é tão difícil. O problema é que a nossa carne é forte. Ah, mas Jesus falou que ela é fraca. Ela é fraca para buscar a Deus. Mas para as coisas que nós gostamos, a carne é forte. Então nós precisamos viver um novo tempo, um novo recomeço. E você precisa decidir. É algo que ninguém pode fazer por você. Eu não posso decidir por você. Eu não posso levantar de madrugada por você. Eu posso falar assim, pastor, me ajuda, me liga 4 horas da manhã, eu ligo. Você sabia que nós fizemos uns propósitos de oração de turno? Quem lembra? No final do ano agora, outubro, novembro, os turnos da oração, fizemos meia-noite, fizemos 5 da manhã. Eu marquei com a igreja, com os irmãos, eu sei que nem todos fizeram, mas sabe por que eu marquei? Porque eu precisava. Eu falei, sozinho eu não consigo, eu tenho que trazer gente comigo. Use estratégia, irmão. Eu estou pregando para você, mas eu estou precisando. Tudo isso que eu estou pregando é para mim. Eu preciso do renovo do Senhor. Eu não estou me conformando com essa vida cristã medíocre. O que é medíocre? É uma vida média, que não acontece nada do que a Bíblia fala e que nós pregamos na nossa vida. Nós vemos acontecer com as pessoas por aí, mas nós continuamos a mesma coisa. E Deus está dizendo, este ano tem um novo recomeço para a igreja. Este ano tem um novo recomeço para aqueles que querem viver para Deus. Porque acredite, querido, com tudo que tem de prazeroso nessa terra, a única coisa que vale a pena nessa vida é viver para Deus. É viver para Cristo. Então viver para Ele não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Não é mais o que eu acho, é o que Ele diz. Não é mais o que eu penso, é o que Ele manda. Viver para Cristo é isso, renúncia. Na minha lista esse ano está de novo, primeira coisa na lista, negar a mim mesmo. É uma luta, é um desafio, mas é o que é necessário. Então Deus nos chama para viver um novo tempo. E eu vou terminar só dizendo uma coisa, que eu sei, se você está disposto a viver um novo de Deus, acredite, só vai acontecer na sua vida, na sua família, no seu emprego, em tudo aquilo que você está envolvido, no seu ministério, se você se comprometer com Deus em mudar o ciclo, mudar as atitudes. A rotina tem que ter. Porque nós somos cidadãos do céu, mas estamos também na terra. Então nós temos as obrigações a cumprir. Só larga tudo se Deus mandar. Se Deus não mandar, não larga. Eu nunca mandei ninguém largar tudo. Quando eu larguei tudo, porque Deus falou comigo. Então, se Deus mandar, larga tudo. Se Deus não mandar, mas você tem que aprender, eu preciso aprender. Aprender não, nós já sabemos, precisamos praticar. Priorizar Deus. Quanto tempo você passa de oração quando você está sozinho com Deus? 10 minutos, já pensou tanta coisa? É uma luta. O inimigo trabalha para nós não vivemos isso, porque o dia que você romper, o dia que nós rompermos
com tudo aquilo que nos embaraça, e priorizarmos Deus e virar isso um prazer no dia a dia, não um peso, mas um prazer, o inimigo já era. Ele vai continuar tentando, ele vai armar ciladas, ele vai armar situações, ele vai argumentar, ele vai jogar dardos e setas, mas o escudo da fé estará na sua frente para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então muitas vezes nós estamos tentando manter uma aparência que estamos espirituais, que estamos bem, mas Deus sabe que nós não estamos. Mas Ele está dizendo nessa noite, mas eu quero que vocês tenham a minha presença. Vai ser difícil, é desafiador, no começo é muito difícil, mas a ordem do Senhor é persista. Quantos entendem que as coisas mudaram muito, mas Deus continua o mesmo, e que Deus tem uma unção poderosa sobre nós? Você sabia que a unção já está sobre nós? Aí fala assim, fulano está sem unção. Não, a unção está lá, só está desativada, não está funcionando. Sabe por quê? Porque está tentando levar do seu jeito, sem priorizar uma vida pessoal com Deus. É uma vida pessoal com Deus. Quando fala pessoal, eu não vou falar assim, irmão, vamos comigo, vamos lá. Eu posso chamar minha esposa, mas mesmo tendo minha esposa, que eu falo, vamos orar hoje. Se ela não quiser, eu deixo ela dormir. Se ela quiser, nós oramos junto. Tem hora que eu nem chamo, ela escuta eu orando, quando eu estou terminando de orar lá, chorando, limpando os catarros e as lágrimas, que acontece isso, quando você se derrama, pode levar a toalhona. Essas toalhinhas aqui, cadê? Nem trouxe. Que as toalhinhas, essa aqui nem, não dá para nada. Se você passar uma hora com Deus, se derramando de verdade, sem frescura e sem aparência, sem hipocrisia, porque Deus sabe, você precisa de uma toalha. Porque vai chorar. Quando Ele abraçar você, quando Ele começar a ministrar e falar com você, você não aguenta, você chora. Chora não de tristeza, chora de eu não mereço, eu não sou nada. Mas mesmo com esse tempo todo que eu estou devagar, que eu estou longe de Deus, agora que eu tirei um tempinho, Ele está aqui, Ele está dizendo, é só isso que eu quero, meu servo. É só isso que eu quero, meu filho, minha filha. É você na minha presença. E nós vamos perder todo o argumento hipócrita que nós temos. Porque nós somos cheios de argumentos, de justificativos, de desculpas, porque nós não estamos tendo uma vida com Deus. Quando temos, nós sabemos, eu sou somente o barro e Ele é o oleiro. E quando o oleiro trabalha no barro e prepara o vaso, Ele vai encher, Ele vai renovar, Ele vai fazer transbordar. Amém? Então, o recomeço com Deus é esse. Começando o ano. Algumas pessoas falam assim, você já prometeu tantas vezes, já prometi, eu não consigo. Eu tomei posse disso, o eu não consigo não existe. Ele só vai atuar em mim se eu deixar. Se eu ficar, eu não consigo. Irmãos, eu estava falando, nesses últimos 2 anos, que por causa dos medicamentos que eu tomo, à noite e às vezes durante o dia, eu não consigo jejuar. Eu jejuei pouco esses 2 anos, mas jejuei. Mas assim, jejuei e dava fome, falei assim, eu vou comer, porque eu estou tomando remédio. Olha que mentira. Era verdade, mas era algo que, se eu ficasse cumprindo até o propósito, eu cumpri muitos propósitos de jejum esses 2 anos. Muitos não, poucos. Aí eu não consigo, isso aqui serve para quase todo mundo, eu não consigo orar de madrugada porque eu trabalho. Oh, meu irmão, não fala isso não que Deus tira. Se Ele quer você vai falar que isso está te atrapalhando. Até tenho cuidado hoje, mas eu não tenho medo não. Senhor, tudo que me embaraça, tudo que embaraça a minha vida, tira do meu caminho. Aí se tiver alguma pessoa me atrapalhando, cuidado, Deus pode te tirar. Graças a Deus não tem pessoas. Mas tem coisas que tem a ver comigo. Quando se trata de Deus fazer um novo na minha vida, tem a ver comigo e com Deus. Tem a ver com você e com Deus. Você pode falar qualquer desculpa. É o governo, é o marido, é a esposa, é o patrão, é o salário, é o diabo, é a capetada. Você pode falar que não é verdade. A verdade é que nós não estamos fazendo do jeito certo. Essa é a verdade. Todas as vezes, nas escrituras sagradas, e na história que eu já vivi, que eu conheço de muitos, todas as vezes que nós fizemos o que a Bíblia diz, Deus abençoou e deu certo. Até comigo. Todas as vezes deu certo. Mas quando dá certo, a gente se acomoda, ou então pensa que é a gente que é a gente que faz. Eu sou consagrado, eu sou santo, eu sou santificado. Tem que ser, mas não para você falar e bater no peito.
Tem que ser para Deus ser glorificado. Quanto mais você se aproxima de Deus. Sabe quando você sabe quando a igreja e as pessoas e até a gente está longe de Deus? Nossa arrogância, nossa hipocrisia, nosso nariz empinado, né? Nossa frieza. Irmãos, tudo isso é sinal, é sintoma que estamos afastados de Deus. E Deus está, me chama para perto. Quer dizer, essa é a irmã que canta, né? E Deus já chamou. Aí vem a outra, alta madrugada, eu já estou deitado mais. Você está ouvindo Deus te chamar de madrugada? Não agora, você tem ouve de verdade. Você acorda assim, já sabe assim, é para orar. Mas eu vou virar aqui um pouquinho. Se eu não pegar no sono pesado, eu oro. É assim ou não é? Irmãos, Deus não força nada. Mas chega a hora que Deus, Ele nos constrange. Porque a vida que nós vivemos, eu vou falar de mim. Vou falar para vocês só para me concluir aqui. Deus me deu vitória, me deu livramento, me livrou da morte ao profeta ali. Profetiza mais na minha vida, viu, varão? Coisa boa, hein? Fala assim, Deus vai levar um. Não aponta para mim, não. E outros profetas Deus já usou também. Então, Deus já me livrou de morte, me livrou do Covid, me livrou do entubamento, me livrou de tantas coisas. Você já sabe que ou não era para eu estar aqui, ou então era para eu estar numa cama até hoje, sem falar, sem poder andar, sem poder fazer, ser livre. Eu sou livre, irmãos. Então, Deus, Ele fez tantas coisas, e Ele faz, mas o que Ele quer de mim, Ele não me trouxe de volta para ficar uma vida de mesmice, uma vida que não acontece mais nada, além de vir para a igreja e pregar umas mensaginhas, e dar uns glórias, sorrir, a gente às vezes chorar, às vezes ir, cantar uns louvor, pular um pouco, depois ir para casa, e em casa é a mesma coisa. Não, Ele quer intimidade conosco, todos nós, e tudo começa com um verdadeiro arrependimento. Arrependimento nem sempre é chorar. Aliás, choro nem sempre é arrependimento. Aliás, choro nem é arrependimento, choro é choro. Pode chorar de arrependimento? Pode. Mas se você chorar, se você se quebrantar, se você babar, se você chorar, se você sair todos os seus excrementos do nariz, num tempo com Deus, mas as suas atitudes não mudar, você não se arrependeu. Você apenas teve um momento de preocupação com a situação. O arrependimento, a gente fala, eu vou mudar. É disciplina. Então, Deus está dizendo que eu não posso tomar o seu lugar. Eu tenho que cuidar. Nessa hora, agora, eu tenho que fazer a minha parte. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, cada um precisa. Uma criança, a gente tem que conduzir ela a isso. Sabe como eu conduzia meus filhos? Quando eles eram pequenos? Você pode perguntar para eles, eles vão falar. Eles só viam a gente orar. Acordar de madrugada, a gente estava ouvindo louvor e chorando. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Orando, às vezes eu estava lá na igreja, morava no fundo, estava lá chorando aos pés do Senhor, e às vezes guerreando, às vezes profetizando, às vezes ouvindo louvor e cantando junto, às vezes marchando. Ele só via, nunca fez, vocês vão lá orar comigo. Não, nós conduzimos os nossos filhos fazendo o que tem que fazer. Hoje tem muitos de nós que não fazemos nada disso e queremos cobrar o filho, a família e o obreiro. Quem sou eu para cobrar vocês se Deus cobrou tudo isso de mim esses dias? Eu estou apenas compartilhando e dizendo, me perdoem por eu ter estado acomodado esse tempo. Porque eu sei que Deus vai fazer algo novo. Eu decidi me posicionar. E você, vai ficar com a carinha de paisagem ou vai se posicionar? Acredite, eu sou profeta também. Se vocês fizerem, junto comigo, o que Deus está direcionando e vai direcionar nesse ano. Junto comigo, eu falo, não é junto, sempre no mesmo lugar. Você fazer também a sua parte. O que Deus está falando na sua palavra, esse ano vai ser um ano de milagres. Esse ano Deus vai sacudir. Porque o que Ele quer, Deus não vai fazer nada. Deus não vai dar nada para a gente ficar fazendo aquilo que Tiago disse. Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. Pede mal, pede só para satisfazer os seus deleites. Se for para isso, Deus não vai dar. Não vai dar dom, não vai dar poder, não vai dar avivamento. O avivamento de Deus é para que o seu reino venha crescer e ser renovado. É para que as pessoas da rua que hoje zombam de nós, caiam de joelho na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus manifestando em nós. Deixa eu ver se eu terminei a parte de hoje. Ruth e Noemi, os apóstolos e discípulos. O recomeço, quando deve ser? Quando que eu devo recomeçar? Irmãos, eu não sei você, eu mandei um áudio no grupo da igreja hoje, quem ouviu? Falando do culto. Eu tinha pensado hoje de mandar o áudio e falar uma frase
que está dentro de mim de verdade. Eu sinto saudade quando eu fico uns dias sem culto. Na igreja, em qualquer lugar. Eu cultuei em outro lugar, eu cultuei em casa com a família. Onde louvamos a Deus. Mas o culto de reencontrar vocês para adorar o Senhor. Não para vir aqui assim, irmão, eu vou lá, o ano está começando. Comi tanta carne, tanto churrasco, tanta lasanha, que eu estou só carne. Hã? Todo mundo passa por isso. Mas nós temos que entender que o que faz a diferença é o que está aqui dentro, ardendo. E o nosso coração precisa arder por Cristo. Amém? Agora, outra coisa é certa. Se nós continuarmos do mesmo jeito, não espere muita coisa em 2023 na sua vida. É uma verdade, eu não posso enganar você. Se você não está disposto a renunciar, a negar a si mesmo, a priorizar Deus, a mudar os seus hábitos de oração, mais tempo com Deus, de leitura da Bíblia, de meditação na palavra, e de você largar coisas que estão te roubando de Deus, se você não mudar isso, você vai continuar seco, e o ano vai ser um ano mais de aparência de novo, e não vai acontecer quase nada. Não que o ano passado só foi aparência, viu, irmão? Eu sei que Deus falou, moveu e está presente. Eu estou dizendo que Deus tem algo novo para fazer. Sabe quando Deus vai viver e manifestar a vida dele em nós? Sabe quando? Quando nós morrermos. Enquanto a nossa carne grita e está viva, dominando, Deus não manifesta o poder dele através de nós. Nós sabemos que ele está. Nós ficamos preocupados, aconteceu uma tragédia, ou o sol escureceu, 3 dias sem luz. Tem gente que vai morrer do coração, crente, porque pensa já é um arrebatamento, eu não estou preparado. Né? Verdade. E muitas coisas vão acontecer nesse ano de sinais terríveis, na sociedade, na natureza. Vai acontecer. Está na Bíblia, já começou, mas você vai ter de novo. Vai aumentar. E o que vai nos fazer manter de pé, firme e adoradores, e com o sorrisão de vitória, vai ser essa mudança se nós colocarmos em prática. Então, não adianta você falar com o irmão fulano, comentar com outro de outra igreja, falar com a mamãe em casa, mãe, o pastor falou que eu tenho que orar. Não adianta, você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida e te chama para um renovo, para um recomeço, voltar aonde parou, voltar a ser o que Deus quer, não o que você pensa e o que você quer. Tem que abrir mão daquilo que Deus pede. Só abra mão daquilo que Deus pede. O que Deus pede? Você sabe o que Deus pede? Tudo. Deus pede tudo. Mas o tudo que Ele pede é a sua vida. E quando você entrega para Ele, recomeça, Ele cuida de tudo. Amém? Quem entendeu essa palavra? Queremos ter ainda um novo recomeço? 2023 melhor, olha, começou o primeiro culto com chuva. Sabe que chuva os crentes, né? Que estão assim, meio assim, fica, porque... Você acha que até eu, se fosse deixar a minha carne, eu estava aqui? Você tem que matar a carne, meu irmão. Matar a carne é isso. Eu vou, eu quero, eu necessito. Se nós não mudarmos os hábitos na questão de uma vida pessoal com Deus, dentro de 2, 3 anos, vai ter tanto escândalo, vai ter tanta tragédia, vai ter tantas coisas, que muitos crentes de raiz não vão aguentar ficar de pé. Porque a raiz, ela é importante, mas ela tem que ser regada constantemente. Amém? Quem está disposto, fique de pé comigo. Eu quero pedir um louvor para a gente orar. Eu quero aproveitar esse momento de oração e também orar pela Brenda, nossa querida Brenda, que hoje está ficando mais nova. Glória a Deus. Graças a Deus chegou, né, Brenda? Estava lembrando de você pequenininha hoje, quando eu mandei aquela mensagem para você. Desde quando você morava com a sua mãe, a gente vinha para cá de Minas, você chegava para ficar com a gente. E agora está uma mulher de Deus, abençoada. E a gente agradece a Deus. E peça a Deus que tudo que Deus tem na sua vida venha se concretizar. Que os propósitos de Deus se concretizem. Que você se entregue de corpo e alma sempre ao Senhor. Não tenha medo daquele que fala, daquele que pensa, daquele que critica, daquele que acha isso ou aquilo. Fica firme no Senhor. Mas lembre-se, o maior segredo para vivermos o melhor de Deus, acredite, Jesus disse em Mateus
28, acho que é 28. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e, faz assim comigo, ó, humilde. Humilde é descendo, humilde. A humildade, não a aparência dela, a humildade verdadeira que nós temos que buscar em Cristo é o que vai fazer cumprir em nós todos os propósitos. Por quê? Porque Deus resiste. Sabe quando fala Deus resiste ao soberbo? Quer dizer, Deus, ele atrapalha, ele embaraça o soberbo, mas dá força, dá graça aos humildes. Amém? Vamos então louvar, um louvor, renovo. Vem cá, precisa chamar o pessoal do louvor. O interessante que eu estava meditando hoje, na minha devocional, hoje não foi nem para pregar isso, que essa palavra me veio ao coração desde segunda-feira, mas eu comecei a meditar umas coisas e comecei a lembrar de louvores. Sabe aquela listinha de louvor assim, marcante na sua vida? Que é gostoso louvar? E aí comecei a fazer uma lista aqui, por enquanto só tem 16. Hoje vão cantar só 15. Não, estou brincando, é só um hoje. E a gente precisa adorar o Senhor. E eu quero pedir para os irmãos, depois desse louvor, durante, já vai orando, já vai falando com Deus. Senhor, faça que nem Abacuque. Ouvi a tua palavra e temi. Aí você põe a mão em você, fala, aviva a tua obra. Faz assim comigo, fala, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva a tua obra. Põe aí. Na ira, lembra-te da misericórdia. Renovo. Quem quer renovo? Faça desse louvor uma oração. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Só quem quer, peça a Ele. Aleluia. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Meu Deus, aleluia. Ouvir tua palavra E entender com suprema exatidão o que quer de mim. Ele tem falado o que Ele quer de ti. Oh, meu Senhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Hoje eu vim aqui, Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Espírito Santo, Pra ter um brilho no rosto. ora baixo e canta lá baixo. De novo. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Ora baixo e canta lá baixo. Vem Espírito Santo, venha Senhor nos pegar por dentro nesta noite, neste dia, neste ano, Senhor. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Hoje eu vim aqui pedir mais um milagre. Hoje eu vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Espírito de Deus, alcance este irmão, esta irmã, alcance esta família.
família este lar. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir no rosto. De novo. Dogue calabachori candalabas. Erei calabachuri candalabachei. Onde cai, ui candalabas. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus. Toca no Espírito, toca na alma. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca, Senhor, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca, Senhor, acende a chama. Toca-me, Santo, venha renovar os dons. nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo. Sentir nós nada somos. De novo, renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Oh Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra. Ah, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está nos chamando nesse tempo, ó Pai. Oh, recai, sui, calabás. Oh, Senhor da glória, toma, Senhor, a minha vida agora. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, cubra-me, Senhor, com o teu Espírito. Cubra-me, Senhor, com o teu sangue. Oh, Senhor, sonda o meu coração. Sonda a minha alma, sonda o meu espírito. Oh, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-me, Senhor, quando tenho deixado, ó Pai querido, oh, Senhor, as coisas desta vida, Senhor, me afastar de Ti. Perdoa-me, Senhor, quando tenho deixado, Senhor, os meus olhos contemplar tantas coisas e não contemplar a Tua palavra. Oh, Deus, Tu és o Senhor que renova, e nós oramos para que o Teu Espírito, Senhor, venha. Aleluia, clame a Ele, peça a Ele o renovo, peça a Ele o avivamento para este ano. Ora abaixo, vem o Senhor mover, vem o Senhor quebrantar corações, vem o Senhor curar, vem o Senhor, ó Pai, quebrar os embaraços, vem o Senhor mover. Visita na madrugada, Senhor, visita o teu filho, visita a tua filha. Ora baixei, candalabás. Nós queremos e precisamos da visitação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos por todos que aqui estamos, e aqueles que não estão, ó Pai, para que haja, Senhor, de fato um mover do Teu Espírito em cada vida. Que o Teu servo e a Tua serva não seja mais um homem ou uma mulher que apenas tem palavras para dizer, mas que tenha atitude, que tenha nos seus atos, que tenha nos seus gestos, que tenha nos seus locais, que tenha nos seus relacionamentos a manifestação da Tua presença, no seu falar,
no seu andar, no seu agir, movido pelo teu Espírito Santo. Que assim seja comigo, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos, Senhor, aleluia. Vem cá, Brenda. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar pela Brenda, irmãos. É uma guerreira. Tem enfrentado batalhas, e como todos nessa fase de juventude, onde há muitas decisões a ser tomadas, e onde há um anseio no coração por fazer a vontade do Senhor. E eu sei que o Espírito de Deus tem movido ela, como tem movido muitos de nós. Mas o Deus que Ele tem dito para mim acerca de você é: deixa Deus continuar movendo. Porque quando Deus move, as coisas vão acontecendo do jeito dEle, no tempo dEle, na direção dEle. Enquanto isso, continue sendo um vaso na mão do Senhor. Amém? Estenda a mão para cá, irmãos. Pai, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor, meu Deus, por estarmos nesse primeiro culto do ano na Tua presença, juntos adorando o Senhor, meditando o Senhor na Tua palavra. E eu sei que o Teu Espírito está aqui, porque Ele habita em cada um de nós. E sei que o Senhor está falando, está movendo, está, Senhor Deus, falando nos corações. Mas agora nós queremos agradecer pela vida da Brenda. Ó Deus, em nome de Jesus, ela tem colocado diante do Senhor toda a sua vida, toda a sua juventude, todos os seus planos e projetos. Ela tem, Senhor, procurado plantar, procurado semear, procurado, Senhor, andar, seguir em frente. E é o Senhor que está na vida dela, é o Senhor que está à frente, é o Senhor que tem conduzido, Senhor, a tua filha. Eu oro sobre ela agora e libero a tua palavra de unção, de bênção, de renovo. Ó Deus amado, de milagres, de realizações, porque é o Senhor que tem o melhor para a tua filha. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. E peço a Deus que seja um ano como nunca foi na sua vida, de milagres, de surpresas, de unção, de experiências, de mover do Senhor e de cuidado do Senhor em todos os detalhes. Que a alma, o espírito e a vida dela esteja completamente, Senhor, guardada e direcionada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Vai o parabéns aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Aleluia. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo sorriso, que a vida me seja um eterno sorriso. E para Brenda nada? Então como é que é? É bênção. É bênção. É bênção, é bênção, é bênção. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Pra Jesus. Brenda, Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus pela vida da Brenda aí, gente. Com quem será? Ah, não, já sabe, né, Mateus? O Mateus está aí, ó. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu quero dizer para os irmãos que eu preciso, agora em janeiro, fazer uma reunião com a liderança toda e também com os membros depois. Domingo é culto de ceia, então não vou marcar reunião no domingo, mas de manhã, domingo, eu quero estar com os obreiros aqui em consagração. Amém?
a partir das 8h30 da manhã. Ué, mas agora é mais cedo? É. O governo novo, mudou ano novo, horário novo. Amém? 8h30 para a gente terminar mais cedo, tá bom? Domingo, 8h30 da manhã, toda a liderança, todo mundo que tem cargo, porteiro, limpador de igreja, líder de irmãs, pessoal da mídia, todo mundo, músico, instrumentista, ministério de louvor, todo mundo aqui, ou seja, quase a igreja toda, aqui para a gente estar em oração. Não vai ser uma pregação, a gente está mais em oração, amém? Se eu entender que a gente pode fazer a agenda, a gente faz, senão a gente marca a semana que vem, para reunir para fazer a agenda. Pode ser até no dia de semana, no horário da noite, né? Uma reunião com a liderança, tá bom? Deus abençoe a todos. Quem entendeu a palavra? Quem vai ter novo de Deus? Novo recomeço, diga, novo recomeço. Com Deus. 2023 será melhor do que 2022, na presença do Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações e em toda a igreja de Cristo, hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cumprimento o seu irmão aí. Quem trouxe o presente para a Brenda aí, que alguém trouxe, pode dar um abraço, em nome de Jesus.